A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos aqui em Lages com trabalhos, com pregação, ajudando ao próximo há mais de 100 anos. E esse ano nós estamos comemorando 67 anos de organização da igreja como uma igreja autônoma. Você é convidado para estar conosco no programa e lá na nossa igreja. É uma igreja com um prédio histórico, bonito, ali na rua Fausto de Souza, número 353, no centro de Lages, próximo ao Seja, há vários comércios na frente dele, na frente da igreja agora. Você é convidado para estar conosco aos domingos, às 9 horas da manhã, culto, às 10 horas, escola dominical, e à noite, um culto à noite para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu quero convidar você para ficarmos juntos e estudarmos a palavra de Deus, que é isso que nós fazemos durante os nossos cultos lá na Igreja Presbiteriana de Lages. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque nesse momento nós podemos, Senhor Deus, parar um momento do nosso dia para pensarmos e refletirmos sobre quem Tu és, sobre Tua palavra, que é a Bíblia, Senhor Deus, sobre a Tua grandeza e o Teu poder. Queremos Te implorar e Te suplicar que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor acalme o nosso coração e que nós possamos pensar e refletir sobre a Tua palavra, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler com você o texto de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 ao 30, que diz assim a palavra de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu queria enfatizar com você aqui o versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nós sempre tentamos entender quem é uma pessoa. Há um ditado popular que fala que para entender uma pessoa você precisa comer uma saca de sal com ela. E uma saca de sal, há uma discussão se eram 30 quilos naquela época, se são 60 quilos, mas de toda forma são anos de convivência. Uma saca de sal, se for de 30 quilos, são no mínimo 8 anos aí de convivência. Se for uma de 60 quilos, no mínimo 15 anos de convivência. Conviver com uma pessoa durante 15 anos é um bom tempo. E a gente começa a ver a pessoa mais do que simplesmente uma impressão no nosso olhar. Mais do que simplesmente uma dedução que a gente faz à primeira vista. Significa que aquela pessoa nós a conhecemos profundamente. A palavra de Deus fala que Jesus andou com seus discípulos. E em cada ponto do Evangelho, em cada ponto do Novo Testamento e alguns textos do Antigo Testamento, nós começamos a ver e perceber quem é Jesus. Jesus pode ser lembrado como aquela pessoa que era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, que fez muitos milagres. E realmente Jesus fez muitos milagres. O Evangelho de João diz no seu final que se fossem anotados todos os milagres que Jesus Cristo fez enquanto esteve aqui conosco, não caberia em todos os livros da época. A cada momento Jesus estava curando alguém. A cada momento Jesus estava confortando alguém.
A cada momento Jesus estava salvando alguém. A cada momento Jesus Cristo estava cuidando de uma pessoa que era endemoniada e a livrando desses demônios. Jesus Cristo estava sempre em ação. Talvez você se lembre de Jesus Cristo como o zeloso. E realmente Jesus Cristo foi zeloso. Quando ele entrou no templo e viu os cambistas preocupados com o comércio e não com a adoração a Deus, preocupados simplesmente em ganhar dinheiro e oferecer aquilo que aparentemente satisfazia a lei dos sacrifícios para propiciação e expiação dos pecados. E Jesus Cristo tira todos aqueles cambistas do templo. Ele faz isso por zelo, porque aquilo não estava fazendo de acordo com a palavra de Deus. Você pode lembrar de Jesus Cristo como mestre, e realmente ele foi. Ele ensinou e mostrou para nós tudo aquilo que Deus precisa, aquilo que Deus queria de nós. E realmente Jesus Cristo fez isso. Mas esse texto aqui expressa o coração de Jesus Cristo. E quando a gente pensa em coração, a gente pensa na parte mais íntima nossa. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, o coração representa o lugar onde estão guardadas as nossas vontades, onde estão guardados os nossos desejos, onde está guardado aquilo que amamos. E Jesus Cristo fala aqui que o coração dele é manso e humilde. Talvez você nunca parou para prestar atenção nesse detalhe, mas esse é o único texto que fala sobre o coração de Jesus Cristo, que ele é manso e humilde. O que significa isso para mim, para você, que Jesus Cristo era manso e humilde? Eu quero que você pare e reflita comigo. Jesus Cristo era o santo, e é santo. Porque enquanto ele esteve aqui conosco, e mesmo antes, e mesmo depois de subir aos céus, ele nunca pecou. Então ele é santo. Ele é afastado do pecado, ele nunca se contaminou com as nossas manias, com os nossos trejeitos, com a nossa vontade de pensar, com o nosso jeito de existir. Ele nunca se rebelou contra Deus, porque o pecado é isso. Se rebelar contra Deus e querer viver de uma forma autônoma, sem seguir a Deus. Jesus Cristo era santo, mas ele foi chamado de glutão e pecador, porque ele andava e comia com pecadores. Até hoje é uma coisa esquisita. Não aqui na nossa região, porque nós temos lugares à vontade, quando nós vamos num restaurante. Mas se tu fores numa cidade maior, numa lanchonete, num shopping para comer, provavelmente você vai ter que dividir a mesa com alguém, dependendo do horário. E a gente fica numa situação meio esquisita, numa situação meio avexada, assim, meio embaraçosa, porque comer junto com uma pessoa significa intimidade, significa partilhar de ideias. Ninguém come sozinho com outras pessoas juntos e não conversa. Aliás, o típico nosso é, na mesa a gente senta para conversar e compartilhar da nossa vida. Jesus Cristo sentava e comia com pecadores, tendo intimidade com eles. Pessoas que aos olhos do mundo eram pessoas que não tinham valor algum. Ele comia com fiscais do Império Romano, pessoas que coletavam impostos e mandavam esses impostos para lá. Mas o quanto que eles pudessem ter de lucro, ficava com eles. Então eram pessoas que extorquiam os outros. Jesus Cristo comia e vivia com pessoas que eram rebeldes, que eram revolucionários. Judas, o Zelote, um dos discípulos de Jesus Cristo, não que se matou. Ele era um revolucionário e queria acabar com o domínio do Império Romano através da guerra.
Jesus Cristo comia com pessoas que talvez aos nossos olhos a gente virasse o rosto. Ele comeu com prostitutas. Ele se sentou com gente que não tinha valor para a sociedade. Mas ele não se sentiu compelido a ir embora. Ele não se sentiu como se fosse uma pessoa que causasse nojo para ele. Pelo contrário, Jesus Cristo foi e buscou essas pessoas. É nesse sentido que o coração dele é manso. Jesus Cristo, mesmo tendo direito à santidade, mesmo tendo direito a reivindicar e até a pedir a ira de Deus sobre as pessoas, ele resolveu ser manso e cuidar de pessoas pecadoras, como eu e você. Isso faz com que eu pare e pense sobre como que Jesus Cristo está atuando ainda hoje, na minha vida e na sua vida. Como que Ele está à disposição de nós, pecadores, que se arrependeram. Sim, porque para nós nos aproximarmos de Jesus Cristo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que somos pecadores, que estamos longe de Deus e que não temos nada que possa agradá-lo. É duro a gente pensar nisso, porque pensar nisso desvenda as nossas máscaras sociais. A gente gosta de se esconder através da função que nós temos. Pastor, professor, produtor de TV, político, advogado, médico, agricultor, peão. Nós gostamos de colocar as nossas funções e nos esconderem debaixo delas. Mas para Jesus Cristo tudo isso é nada. Às vezes nós gostamos de nos esconder através daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos. Gostamos de nos esconder através, debaixo dos carros que nós temos, das roupas que nós temos, sapatos que nós temos, imóveis que nós temos, o quanto que nós temos na nossa conta bancária. Mas nada disso aí faz diferença para Deus, porque todos nós somos pecadores e vivemos do nosso jeito e nos esquecemos de seguir a Deus. E isso faz com que eu e você precisemos de Jesus Cristo. Quando a gente reconhece isso, nós temos acesso a Jesus Cristo. É o que ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Podemos nos esconder através dos títulos acadêmicos que nós temos. Se você preencheu alguma ficha esses dias, seja de crédito, seja para tirar a identidade, seja de emprego, seja do que for, apareceu lá, e escolaridade, daí você colocou. E às vezes a gente fala assim: não, eu sou doutor. Não, eu fiz faculdade. Eu terminei o 2º grau, eu terminei o ensino médio. Para Deus nada disso faz diferença. Para Deus não faz, isso não tem diferença alguma. Porque cada um de nós, com aquilo que tem, com aquilo que faz, com a condição que tem, nós precisamos de Jesus Cristo. Mas eu quero que você entenda isso: Jesus Cristo nunca nos abandonará. Porque Ele fala que ama as suas ovelhas e ama aqueles que se arrependem até o fim. Ele não vai nos deixar como eu e você às vezes deixamos. Talvez você tenha amigos que depois de algum tempo você não converse mais com eles, e quando perguntam para você: e fulano? E aquele teu amigão lá? Você não conversa com ele? Daí você, meio tímido, meio sem saber o que fazer, você fala assim: faz tempo que eu não converso com ele, a gente teve alguma briga e nós nunca mais nos conversamos. Jesus Cristo não é assim. Ele diz que estará conosco para sempre. O apóstolo Paulo, falando sobre o amor de Cristo, diz assim em Romanos 8, nos versículos finais:
Quem nos separará do amor de Cristo? Será morte, tribulação, fome ou nudez ou a própria vida? Nada pode nos separar do amor de Cristo. É por isso que o seu coração, aquilo que está mais no íntimo dele, diz que ele é manso. Mas também fala que ele é humilde. Jesus Cristo veio para nos servir. E quando eu paro para pensar nisso, eu fico meio sem saber o que pensar. Porque a Bíblia fala que ele é a segunda pessoa da Trindade. A Bíblia fala que ele não foi criado, ele foi gerado por Deus Pai. Desde a eternidade, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O livro de Gênesis diz que ele estava com Deus criando todas as coisas. O apóstolo João, no seu evangelho, no primeiro capítulo, fala assim: e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Agora, pare e pense comigo. Como que o Rei da Glória, a segunda pessoa da Trindade, que recebia adoração de anjos, arcanjos e serafins, dizendo santo, santo, santo ao Senhor, desce, se torna um de nós, para nos substituir. Toca nas pessoas que eram consideradas impuras, leprosos, mulheres que sofriam de hemorragia, cegos, coxos, pessoas que ninguém gostaria de cuidar. Cuida de homens teimosos, como cuidou de Pedro. Quando ele foi lavar os pés de Pedro falou assim: Senhor, eu não sou digno de que laves os meus pés. Não vou deixar com que o Senhor lave os meus pés. E o Senhor Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E logo depois Pedro vai de 8 para 80 e diz: então lava-me inteiro. Jesus Cristo serviu a homens teimosos também. Jesus Cristo serviu a homens que, a princípio, não acreditaram nele. Nicodemos era um desses, mas depois creu. E tantos outros. Ele foi humilde e saiu do seu trono de glória para estar conosco e nos servir. E morreu na cruz do Calvário para nos servir. Talvez se tu já foi no supermercado essa semana, há vários supermercados que já tem um corredor de ovos de Páscoa, lembrando para a gente que estamos perto da Páscoa. Eu queria dizer uma coisa para você. A Páscoa é a comemoração da maior humilhação de Jesus Cristo. Morrer, estar junto aos mortos, mas Deus o ressuscitou. Por quê? Porque Ele nos amou e Ele veio para nos servir. Eu queria que você pensasse nesse momento do dia que você está ouvindo essa mensagem, em como essas duas características do coração de Jesus Cristo podem fazer diferença na sua vida. Primeiro, Jesus Cristo não se importa na sua condição social, se você é rico, se você é pobre, se você ganha bem ou ganha mal. Jesus Cristo não se importa se você tem estudo ou não. Jesus Cristo não se importa se você é bonito ou feio. Jesus Cristo não importa se você é bem-humorado ou mal-humorado. Jesus Cristo não se importa com as coisas externas que para nós, são tão importantes. Jesus Cristo não se importa nem se você era o pior dos homens ou o melhor deles. Porque para um e para outro, precisam dele. Eu quero que você, nesse momento, entenda que mais do que qualquer outra coisa na sua vida, mais do que faculdade, mais do que dinheiro, mais do que família, mais do que qualquer outra coisa, você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Ele está pronto para te receber. E Ele não vai te largar nunca mais. Essa é a segunda característica que eu quero que você pare e pense. Jesus Cristo estará com você para todo sempre. Ele te sustentará, Ele te apoiará, Ele será o teu socorro. Porque nós precisamos de socorro.
Nós precisamos do seu amparo, nós precisamos da sua graça para conosco. Terceira mensagem que eu quero dizer aqui para você é que Jesus Cristo, Ele veio para nos servir. Ele veio para nos amar e entregou sua vida por nós. Jesus Cristo é zeloso, sim. Jesus Cristo é santo, sim. Mas pense nele como aquele que veio para te socorrer e te salvar. Veio aquele que veio para te dar vida quando você estava morto. E eu quero que você, nesse momento, pense e reflita com isso. Pense e medite nisso. Que talvez você esteja passando por um tempo na sua vida que você não tem mais esperança. Que parece tudo perdido. Mas que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele pode te dar vida de novo. Ele pode transformar você. Ele pode te socorrer. O livro dos Salmos fala, em um dos Salmos, olho para os montes e onde me virá o socorro? E daí o salmista responde, o meu socorro vem do Senhor Deus que criou os céus e a terra. Jesus Cristo é o socorro que Deus enviou para nós. Ele veio para aliviar as nossas dores. Ele veio para aliviar os nossos pesares. Creia em Jesus Cristo e confie nele. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos dá a tua palavra, Pai, para entendermos quem é Jesus e deixarmos de fazer as nossas comparações e as nossas projeções em Jesus. Porque quando nós fazemos isso com um coração ainda perturbado e deturpado pelo pecado, Pai, cheio das obras da carne, como a tua palavra fala em Gálatas capítulo 5. Colocamos o nosso ódio, colocamos a nossa ira, colocamos a nossa raiva, colocamos o nosso nojo em Jesus. Mas nós vemos que Jesus Cristo não tem nojo de pecador, Pai Santo. A única coisa que Ele quer e que o Senhor quer é que nós nos arrependamos, Pai, e o busquemos. E digamos que precisamos dEle. Nós precisamos de Jesus. Nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador. Queremos te implorar e te suplicar, Pai Santo. Que o Senhor coloque essa certeza no meu coração e no coração das pessoas que estão ouvindo, Pai. E que nós possamos buscar em Jesus o socorro para a nossa alma, Pai. Que nós possamos buscar em Jesus alívio para os nossos pesares. Que nós busquemos em Jesus, Pai Santo, e creiamos que Ele é o socorro que vem de Ti. Que Ele é o Emanuel, que Ele é o Deus conosco, que Ele é a segunda pessoa da Trindade e que Ele faz diferença na nossa vida, Pai. Que a gente nunca duvide do Seu amor, que a gente nunca duvide da Sua graça para conosco, Pai. Abençoa as pessoas que estão ouvindo esse programa. Cuida delas, Senhor Deus. Dê saúde para aqueles que estão doentes, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Cure-os para a Tua honra e Tua glória, se assim é a Tua vontade, Pai. Para aqueles que o Senhor não quiser curar, afofa o leito. Tira a dor, Senhor Deus, para a Tua honra e Tua glória, Pai. Cuida das famílias, Senhor Deus, que muitas estão passando por tribulações e angústias, Pai. Abençoa, Senhor Deus, faz com que haja entendimento, com que haja reconciliação, Pai. Abençoa também, Senhor Deus, com emprego as pessoas, Pai. Abençoa, Pai Santo, e abra portas de trabalho para os meus amigos que estão ouvindo esse programa. Abençoa, Pai, também, e faze, Senhor Deus, com que haja educação, com que haja saúde, com que haja segurança pública na nossa cidade, Pai. Abençoa a nossa cidade, dirija a nossa cidade, Pai. Faz com que os governantes temam a Ti e governem para o povo, Pai. A mesma coisa que imploramos pelo nosso Estado e pela nossa nação. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para continuar vendo a Nova Era TV e estar conosco na Igreja Presbiteriana de Lages, domingo, 9 horas da manhã,
e às 19 horas. Deus te abençoe. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que